Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema é: nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Praziolita, e a opção número 2, o Quartzo Rosa. Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se a nossa história acabou ou se ainda posso ter esperança. Opção número 1, Praziolita. Opção número 2, Quartzo Rosa. Parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Praziolita ou a turma ou a ametista verde, né? Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, mostra pra gente. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Dependurado. O Dependurado, gente, é uma carta que fala de paradez. O Dependurado fala das coisas meio paradas, meio estagnadas, mas o Dependurado é uma carta que nos pede para olharmos a situação por um ângulo diferente. Olharmos essa história toda por um outro prisma, né? Muitas vezes o Dependurado ele pede para a gente olhar a situação e ver se realmente a gente quer aquilo, se realmente a gente está disposto a viver essa situação, né? Ou se é isso realmente que a gente quer pra gente. O Dependurado ele pede uma reflexão da situação que a gente está passando para depois se movimentar diante dessa situação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Mas se tiver uma movimentação aqui, não deve ser tão pra já não, tá, gente? Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com a Praziolita, mostra pra gente. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Mostra pra gente. Embaralhado. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Cortando em 3, deck do meio, nós temos 5 de paus, 2 de paus, julgamento, 3 de ouros, rei de paus, 10 de copas e a carta do corte é um 7 de paus. Gente,
existe energia aqui para uma reaproximação, para uma reconciliação entre vocês e até de vocês terem um final feliz dessa situação, dessa história aí. Só que aqui tem muita gente se intrometendo na vida de vocês, ou pelo lado de vocês, ou pelo lado dessa pessoa. Tá? O dependurado, ele pede para a gente olhar a situação por um ângulo diferente, de uma outra forma, de um outro jeito. Só que eu abro o jogo com um 5 de paus. O 5 de paus é uma carta que fala muito de influência externa. Muita gente falando, se metendo, dando opinião, interferindo na situação de vocês, trazendo uma quantidade de dúvida muito grande para que as coisas se façam. Ou vocês ou essa pessoa estão sofrendo, ou até mesmo os dois, estão sofrendo aí influência do entorno, tá? Ou amigos, ou parentes, ou familiares, enfim, que existe aqui muita influência, muito diz que me diz que, muita falação ou opinião na situação tem. E isso acaba gerando uma série de dúvidas, uma série de dificuldades aí que muitas vezes vocês não precisariam passar, que vocês não precisariam enfrentar. Muito aqui dos problemas que vocês passam é porque o entorno de vocês não está legal. O entorno de vocês aí, com quem vocês saem, com quem vocês convivem, com quem vocês conversam não está favorável à situação de vocês, tá? Tem muita interferência aqui, de terceiros. Só que existe uma energia forte aqui para uma reconciliação. A gente vem com um julgamento, e o julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida, aquilo que muitas vezes a gente nem acreditava mais que seria possível acontecer, vem e acontece e se faz. Então a energia do julgamento é a carta que mais fala para a gente de reconciliação no deck todo. Então a gente tem uma energia muito forte aqui de reconciliação entre vocês. E uma reconciliação na qual vocês poderiam começar a estruturar algo, a fazer ali uma base, um alicerce, né? Porque eu tenho em seguida do julgamento um 3 de ouros. E o 3 de ouros é uma carta que fala muito da gente construir uma base para depois a gente levantar as paredes e colocar o telhado dessa construção. Então o 3 de ouros é uma carta que fala que vocês dois precisam trabalhar, vocês dois precisam agir, vocês dois precisam investir para que essa situação possa se consolidar, possa se fazer, possa se estruturar. Mas ninguém faz uma relação sozinha. É importante que os dois trabalhem, que os dois invistam para que isso aconteça, tá? Vocês lidam com uma pessoa que vem marcada como um rei de paus. Uma pessoa cheia de paixão, de vontade, de desejo, de intensidade, mas que muitas vezes também age na impulsividade, age ali no calor do momento. Provavelmente essa influência externa, gente, que acontece aqui, é muito mais forte do lado dessa pessoa do que do lado de vocês. Porque provavelmente essa criatura aqui tem a língua grande pra caramba. Vira e mexe ali, muitas vezes em roda de amigos, ou com parentes, ou familiares, acaba ali falando demais, acaba ali comentando demais o que acontece ou deixa de acontecer na vida de vocês. Porque o rei de paus, ele age no calor do momento, né? Ele age regido pelo elemento fogo. Então, muitas vezes, fala na impulsividade, ou conta coisas, ou fala coisas que, na verdade, não precisaria falar e que nem deveria falar, né? Coisas ali do casal. Não estou falando de momentos íntimos, não, tá, gente? Estou falando de situações mesmo. Então, eu acredito que essa influência externa é muito mais por parte dessa pessoa, por ser língua grande, do que qualquer outra coisa. Só que essa pessoa tem paixão, tem desejo, tem vontade, tem intensidade. E existe a possibilidade aqui de vocês conseguirem se acertar. Existe a possibilidade aqui das coisas poderem fluir, de vocês terem um final feliz, porque a gente fecha o jogo com um 10 de copas. E o 10 de copas é a carta do final feliz, né? Geralmente o 10 de copas é representado por uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho
encontrando seu companheiro ou sua companheira, tem uma casinha ao fundo, uns animaizinhos de estimação, umas crianças brincando. Enfim, é uma carta que nos remete muito a gente conseguir ter uma solução dos problemas, ter um final feliz da situação que a gente está vivendo. Aqui é uma família de golfinho que está dando os saltos ali de alegria no mar. Ou seja, as coisas podem ter um final feliz, as coisas podem acabar de uma maneira correta, de uma maneira legal aí para vocês, tá? Só que aqui tem muita influência externa. Então, a gente vem com a carta do corte, um 7 de paus. O 7 de paus é a carta da reatividade. Muitas vezes vocês, sabendo que existe uma influência externa, vocês ficam ali também mais na defensiva. Vocês ficam ali mais se protegendo, mais se guardando. Então, isso muitas vezes também pode ser um obstáculo. Porque muitas vezes a gente sabe ali, sei lá, estou dando um exemplo só, tá? Vocês tragam para a realidade de vocês. Ah, eu sei que a irmã dele não gosta de mim, então já não trato ela muito bem, já lido com ela com um pé atrás. Ou eu sei que o melhor amigo vive chamando o cara para ir para balada, para ir dar uma galinhada, então eu já não gosto dele, já olho de cara feia, trato mal, e isso tudo pode também interferir na situação de vocês, né? Então, sejam mais sábias ao lidar com a situação também. Se vocês sabem de onde está vindo a influência externa, tentem também manipular essa situação para vocês sofrerem o menos possível dessas influências. Mas aqui tem muita influência externa, mas aqui eu não acredito que essa história acabou. Essa história pode retomar sim e com grandes chances de ter um final feliz dessa situação. Só que provavelmente a influência externa aqui é da boca grande dessa pessoa aqui, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo rosa, que provavelmente foi a maioria das pessoas, porque falam que o quartzo rosa é a pedra do amor. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da torre. A torre é uma carta que fala muito de abalo, de desestrutura. Mas a torre não significa que tenha acabado isso, tá, gente? A torre, ela fala que por mais abalado que esteja a situação, se nós construímos essa torre em cima de um terreno firme, de um terreno sólido, a gente pode reerguê-la, pode colocar novamente em pé. Eu adoro o tarô, eu tenho num total de 83 ou 84 decks diferentes, né? Apesar de quase sempre usar os mesmos, mas eu tenho uma variedade muito grande, adoro. Eu nunca vi uma torre que está totalmente destruída. Sempre é um pedaço dela que cai, um pedaço dela que é quebrado. Ou seja, a torre ela nos fala o seguinte: se a gente construiu essa situação em cima de uma base real, de uma base verdadeira, o amor, o respeito, a cumplicidade, a lealdade, vocês têm todas as chances de conseguir colocar essa torre em pé. Vocês têm todas as chances de levantar novamente essa situação, tá? Então a energia da torre ela não é necessariamente uma energia de término e finalização. Ela fala que as coisas estão abaladas, mas dependendo de como vocês construíram essa situação, vocês podem reconstruir. Se vocês construíram essa torre sem base, sem alicerce, a tendência é que ela venha terminar de cair. E aí não é castigo, aí é livramento.
porque não dá para a gente tentar levar uma relação que foi construída sem base. Mais cedo ou mais tarde ela vai vir abaixo, mais cedo ou mais tarde ela vai cair, tá bom? Vamos ver com as demais cartas para entender melhor essa torre. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa, mostra pra gente. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Cortando em 3, deck do meio, 7 de copas, novamente a torre, sacerdotisa, 5 de espadas, pajem de espadas, 10 de ouros e rei de ouros. Vocês lidam com uma pessoa que é marruda, né? Uma pessoa que muitas vezes é áspera, é cortante no falar. Uma pessoa que muitas vezes pode ser até rude na forma de se comunicar, tá? Mas eu acredito, gente, que aqui o grande problema de vocês é comunicação. A comunicação aqui que eu acho que é o grande empecilho, a grande dificuldade. Tá? A gente começa com a torre, ela veio 2 vezes, ou seja, as coisas estão abaladas, tá? As coisas estão mexidas, estão desestruturadas, estão ali comprometidas. Existem dentro de vocês muitas dúvidas também. A gente começa o jogo com um 7 de copas, o 7 de copas é a carta do e se. E se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu invisto nessa relação, se eu viro as costas, se eu tento mais uma vez ou se eu sigo adiante. Ou seja, existe dúvida aqui por parte de vocês dois, porque a relação, ela tá comprometida, ela tá abalada, né? 2 torres. Eu acredito que o grande problema desta relação seja a comunicação. Porque a gente vem com uma sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta de emoção, ela é uma carta de sentimento. A sacerdotisa fala que existe sentimento envolvido, mas a sacerdotisa fala de uma deficiência muito grande na parte de comunicação de vocês. E é o que eu sempre falo, né? O transar é muito bom, mas a gente passa mais tempo conversando do que transando. Não adianta a cama ser maravilhosa se a gente depois não tem assunto, não tem história, não tem o que fazer ou o que falar, né? Eu acho que aqui está muito, essa comunicação ela está muito presa, ela está muito truncada. Vocês estão pecando demais no conversar. Vocês deixaram esse lado da relação para trás. Muitas vezes, até porque toda vez que a gente conversa sai briga, a gente fala direita, o cara entende esquerda, ou seja, aqui existe um problema muito sério na comunicação, existe uma falha muito grande na comunicação. Então tem que tentar investir, provavelmente uma pessoa que até muitas vezes é meio grosseira na forma de falar, muitas vezes é meio ríspido na forma de se comunicar, né? Porque o pajem de espadas, ele está indo para a guerra. Então é aquela pessoa que está sempre se defendendo, sempre se protegendo, sempre ali esperando um ataque, né? Como eu costumo falar, a gente deseja um bom dia, a pessoa só falta perguntar bom dia por quê? O que você está querendo? Está querendo dinheiro emprestado? Está querendo
alguma coisa ou fez alguma coisa, a pessoa está sempre ali se defendendo, sempre se protegendo. E isso é muito por insegurança, tá? Porque eu tenho aqui um 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala de medo, o medo das coisas não acontecerem, o medo das coisas não fluírem, e a insegurança também, o medo de ser derrotado diante de uma situação. Mas existe uma energia entre vocês de um 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta que fala de estabilidade, solidez, e existe uma vontade aqui por parte de vocês de tentar fazer isso acontecer. Porque a energia do corte é um rei de ouros, e o rei de ouros é o que traz uma estabilidade, traz uma solidez. Mas para se trazer uma estabilidade, uma solidez, aqui precisa melhorar muito a comunicação. Eu acredito que pelo menos umas 85% das pessoas que se conectaram a essa situação, a comunicação é o problema do relacionamento de vocês, tá? Porque existe uma energia, uma vontade de estruturar. Porque o 10 de ouros é a carta do lar, né? A gente querendo fazer, querendo estruturar, querendo que a coisa dê certo. E o rei de ouros é aquele que traz a estabilidade e a solidez. Essa energia é a energia de vocês dois, ou seja, vocês querem que isso aconteça e muitas vezes vocês não sabem como fazer para isso acontecer. E aí eu dou a resposta para vocês. Aqui provavelmente aonde vocês estão errando, aonde vocês estão pecando é na comunicação. E é complicado, né, quando a gente vive uma relação em que a comunicação é ruim. Falo isso por experiência própria, né? A pessoa parece que faz questão de não entender o que você fala ou desvirtuar o que está falando, ou sempre ali já vem com uma pedra na mão, sempre já vem ali se defendendo. É muito ruim se viver uma situação assim, mas aqui existe uma vontade por parte de vocês de tentar arrumar isso, de tentar solucionar, estabilizar a coisa. Então aqui eu falaria para vocês o seguinte: nossa história acabou ou ainda posso ter esperança? Pode ter esperança, desde que a comunicação seja melhorada e muito aqui. Enquanto essa comunicação não melhorar, a tendência é essa torre vir abaixo. Se não melhorar a comunicação, dificilmente isso pode dar certo. Melhorando a comunicação, existe grandes chances de dar certo, porque existe uma vontade aqui de fazer acontecer. Uma vontade aqui das coisas se fazerem. Então é uma questão aqui de comunicação para que as coisas se façam, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro na forma de me expressar. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.